Meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje chegamos na última lição do trimestre, a lição 13, e o tema é Imagens do Fim. O autor escolheu aqui algumas histórias para dar-nos uma espécie de injeção de ânimo sobre as histórias que aconteceram no passado. E essa injeção vai nos fazer entender sobre a importância do arrependimento, vai fazer nos entender sobre o quanto devemos dar credibilidade à palavra de Deus. Até o próprio Ciro, que embora não tenha sido judeu, mas ele cumpriu o mandato de Deus e ele tomou conhecimento disso. Ciro foi um tipo de Cristo. Vamos falar um pouco sobre isso mais adiante, porque ele foi que libertou o povo de Israel do cativeiro babilônico. Uma outra coisa que a gente vai estudar também é sobre Belsazar nessa semana. E eu acho fantástico aquela história, porque Belsazar, irmãos, foi um neto, não filho de Nabucodonosor, que teve a oportunidade de ter em sua vida o mesmo espírito que germinou, que brotou, que gerou bom fruto na vida de Nabucodonosor, coisa que lamentavelmente ele não quis fazer. Mas ele teve a oportunidade. E vamos iniciar com a história de Jonas. Irmãos, eu confesso a vocês que eu sempre tenho muita dúvida quanto ao final de Jonas. Vamos entender amanhã e na segunda-feira sobre o chamado de Deus para com ele, como pregar a um povo que, embora Deus o amasse, Jonas não amava. Isso já nos faz entender sobre a importância de pregar o Evangelho e viver o Evangelho e querer salvar as pessoas, mesmo nas condições piores que elas se encontram aos nossos olhos. Devemos fazer valer, porque Deus amou o mundo. Vamos falar um pouco sobre isso e por que o livro de Jonas termina com uma pergunta e a última fala quem diz é Deus. Vamos tentar então explicar um pouco sobre esse assunto. Mas hoje, na forma especial, o tema é Imagens do Fim. Olha só, um barco que deveria estar indo na direção do sol, mas ela está indo na direção das trevas, das calamidades, das provações. Por quê? Porque ela se desatou da Bíblia. Então, assim, o amor que foi conduzido pela palavra foi desfeito. Esse amor, irmãos, ele só é mantido quando se tem a palavra. Se as minhas palavras permanecerem em você, e se você permanecer em mim, pedirá o que você quiser, que vos será feito. Isso disse Jesus em João capítulo 15. Então, assim, nesse termo, a gente nota que a ligação com a palavra tem que ser constante. Ao ela se desatar, ela é levada totalmente para a angústia, para a calamidade, para a destruição. E aqui nós estamos vendo aqui um desfecho, né? A palavra de Deus foi cortada, isso aconteceu semelhantemente com Jonas. Sabe, diante dessa situação, a gente vai ver, irmãos, olha, é lindo a maneira como Deus trabalha com os seus filhos. Como diz o texto de Amós, né? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, gente, nós vamos estudar sobre isso nessa semana. O tema da lição, o verso para memorizar, nos diz assim, ó. Jonas respondeu, eu sou, primeiro o que é que ele era? O que é que ele era? Hebreu. Sendo hebreu, a adoração era unicamente para Jeová, para o Deus Criador. E ele tinha conhecimento disso por conta da tempestade. Depois ele fala agora o que é que ele é. O que é que ele faz, perdão. Eu sou hebreu e o que é que eu faço? Eu temo a Deus. Bem, naquele momento ele deu uma descrição de sua fé e deu uma demonstração aos tripulantes, aos outros passageiros, os marinheiros, que a causa daquela situação era por conta de que ele tinha andado em desacordo com Deus. Ou seja, Deus deu uma palavra, ele andou contra essa palavra. Logo, ele sofreu a consequência. Isso aqui nos faz entender que, ao Jonas descrever quem ele era e o que ele exercia o temor de Deus, mas naquele momento ele estava sendo rebelde, logo deu a parecer aos outros tripulantes, aos outros marinheiros, que aquilo estava acontecendo por causa de sua rebeldia. A gente vai ver um pouco mais com detalhes amanhã. E aí ele fala assim, ó, eu temo o Senhor, o Deus do céu. Aí ele diz uma ênfase, que fez o mar e a terra, ou seja, o Deus Criador. A gente lembra do verso para memorizar da lição da semana passada, não só do verso, né, que ele fala que Deus não deu espírito de covardia, mas de amor, de poder e de moderação. Mas o foco que foi dado ali em relação ao sábado, que identifica Deus como Criador. A mensagem do primeiro anjo também identifica Deus como Criador. Esse é um atributo único de Deus. É uma coisa que ele tem unicamente. Ele é o Criador de todas as coisas. E é nesse aspecto que Jonas deu
um parecer de sua fé, e o Deus que era o autor de criar os céus, a terra e o mar, era também autor daquela tempestade. O meu apelo aqui a você fica o seguinte: não desarte da palavra de Deus. Aquilo que Deus lhe disse, faça valer em consideração a sua vida. Faça com que a palavra dele frutifique em você para a honra e glória do seu nome e para a vida eterna. Vamos orar? Querido Pai Celestial, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, e te pedimos que nós possamos viver com intimidade mais implícita com ela, mais interiorizada com ela. Tenha misericórdia, Pai, de nossas vidas e nos faz com que a tua palavra seja sempre para nós, lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Dá-nos uma boa semana, Senhor, te agradecemos e já te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia e uma ótima semana e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.